De um lado, Xangai, a metrópole mais moderna da China, com uma vida frenética que pulsa 24 horas por dia, infinitas opções de entretenimento, restaurantes estrelados e um mercado de luxo extenso. E do outro, Beijing, ou melhor, Pequim, como é conhecida pelos brasileiros, um dos destinos turísticos mais visitados do mundo, com mais de 3.000 anos de história, uma cidade que já foi centro de impérios e dinastias e palco de grandes revoluções. Seja bem-vindo a um dos países com uma das culturas mais antigas e complexas do mundo. Mas afinal, quanto custa para conhecer a China? Olá, meninas e meninos, sejam mais-vindos mais uma vez, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chá das 8. E o vídeo dessa semana é um vídeo que me pediram muito nos comentários e no Facebook, no Instagram, então eu vou falar um pouquinho para vocês de quanto custa viajar para a China. Eu fiz uma pesquisa, levantei um preço médio entre as cidades de Xangai e Pequim, que são as cidades mais visitadas por turistas, principalmente turistas brasileiros, e eu vou mostrar para vocês fazerem um cálculo médio e saberem mais ou menos quanto custaria fazer essa viagem, tá bom? A gente vai começar falando. Eu fiz um roteirinho aqui para poder não esquecer nenhum ponto de tudo que vocês me perguntam. Mas antes de eu falar qualquer coisa, já sabem, vamos clicar no botãozinho se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Não se esqueçam de dar o meu gostei para poder me ajudar a continuar fazendo vídeos como esse. E me sigam no Instagram, @isismodel, para vocês conhecerem meu dia a dia aqui na China e ficarem por dentro de todas as novidades, tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto, eu vou falar sobre a moeda da China, que é o Chinese Yuan, que é o Yuan chinês. Existem outros países, como o Japão, por exemplo, que também usam os Yuanes, e aqui é o Yuan chinês. A cotação de Yuan chinês de acordo com o dólar. $1 equivale a 7 yuanes, no momento, na cotação de hoje. Lembrando que está sempre oscilando. E eu vou dar uma ideia também, trocando para o real, para vocês terem uma ideia mais ou menos dos preços, se vocês quiserem converter. R$10 é igual a 16,65 yuanes na cotação de hoje. Vocês podem ver que em alguns lugares as pessoas falam RMB, que é renminbi, que aqui a gente fala assim, quantos é renminbi, quantos é RMB, ninguém fala quantos, gente que fala, né, mas geralmente no dia a dia ninguém fala quantos yuanes, é como na Inglaterra, sei lá, que são as libras, e ninguém fala quantas libras, eles falam quantos pounds, né. Mas então, vamos lá. Para começar, eu pesquisei o preço de uma passagem saindo do Rio de Janeiro, saindo de São Paulo, para Xangai e para Beijing. Eu coloquei em data aberta para eles me mostrarem os valores, o valor mais barato que eles teriam. E para vocês terem uma ideia da média de quanto custa uma passagem para a China. Tem gente que me pergunta, nossa, uma passagem para a China precisa ter 10 mil reais. Não, calma, você não precisa ter isso tudo. Inclusive, às vezes você pode comprar passagem para a China por bem menos do que isso, em promoções, e às vezes sai até mais barato do que você ir, sei lá, para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para países da América do Sul, dependendo do valor que você encontrar. Então vamos lá. O preço de uma passagem, a minha pesquisa foi feita no decolar.com, lembrando que nenhum desses sites de pesquisa não tem nenhum patrocínio nosso, quer dizer, eles não estão dando nenhum patrocínio, são apenas os sites que eu costumo pesquisar, os que eu pesquisei no dia de hoje para poder passar para vocês, tá bom? Então, no decolar.com, coloquei sem data, São Paulo, Xangai, saindo, viajando em março de 2020, R$3.124, e Rio de Janeiro, Beijing, R$4.223 em novembro de 2019. Então, vocês sabem que a média de preço de uma passagem para a China é 3, 4 mil reais, podendo achar por um pouquinho menos, ou por um pouco ou bastante mais, dependendo da época, da empresa, das paradas, de onde você quer parar, enfim. O preço é mais ou menos esse. Se você quer economizar, você quer vir para a China, você já sabe, com R$3.124 você vai comprar uma passagem para a China. Bom, vamos lá. Hospedagem. Eu sempre procuro os meus hotéis quando a gente viaja no booking.com, e foi onde eu fiz a pesquisa para vocês, tá? Eu pesquisei por 14 noites. Vocês podem dividir aí todos esses valores por 14 para vocês saberem o valor da diária. Eu pesquisei por 14 noites para vocês saberem quanto custa vir por uma temporada e passar todos esses dias na China. Então, vocês já sabem que esse valor que eu estou passando é por 14 noites, 15 dias de hospedagem, e não por um dia. Para saber quanto custa a diária, você divide por 14. Eu quero ficar
5 dias só, não quero ficar 14. Divido por 14 e multiplico o valor da diária por 5, né? Matemática básica. Vamos lá. Então, eu separei em 3 opções também. Peguei um hostel que parecia mais ou menos legal. Coloquei o preço de um hotel 5 estrelas, que era uma média entre os hotéis conhecidos por todo mundo, como Hilton, Westin, Sheraton, Hyatt. E coloquei o hotel mais caro que eu achei. Vamos para Beijing primeiro. Eu achei o Lab Hostel no Bookings.com por R$ 1.124 para 14 noites. O Hilton Westin, a média dos hotéis 5 estrelas estava entre 4 a 6 mil reais para essas 14 noites. E o quarto mais caro, o hotel mais caro que eu achei foi o Hotel Eclat por 19 mil reais por essas 14 noites, saindo a mais de R$ 1.000 a noite, tá bom? E daí você tem as suas 3 opções de acordo com quanto você quer gastar, com a experiência que você quer ter nessa viagem. Já em Xangai, eu achei o Shanghai Letu Hostel por 1.237, também um hostal, um preço muito parecido ao de Beijing. A média dos hotéis 5 estrelas ficou entre 3 a 5 mil reais, em média R$ 1.000 mais barato do que em Beijing. E o hotel Capeia, não sei como se fala, fica R$ 12.500 por essas 14 noites, 15 dias de hospedagem. Bom, gente, daí vocês podem ver o que se encaixa no orçamento de vocês e junta com a passagem e fazer as contas. Lembrando que essa passagem é em classe econômica. E vamos para os gastos gerais, né? Que você vem, você viaja, você precisa comer, beber, sair, conhecer. Então, anotei também os gastos gerais que você certamente teria nessa viagem, para você ter mais ou menos uma ideia de quanto custa tudo por aqui. Bom, Shanghai e Beijing tem um custo um pouco mais elevado do que a cidade que eu moro. Então, eu tive que dar uma pesquisada para poder passar esses valores para vocês. E não são cidades baratas, tá bom? São cidades bem caras. Mas, ainda assim, em alguns quesitos, ainda fica um pouco mais barato do que alguns lugares do Brasil. Vamos lá. Alimentação. Eu coloquei um restaurante barato chinês, que é um chinesão de rua, né? Um PF chinês, que sairia em média R$ 21 por pessoa, aquele marmitão. O valor médio em um restaurante que você vá, um restaurante internacional, que você vai comer com a sua família, um almoço, você peça um prato principal, um suco, vai sair mais ou menos R$ 150 por pessoa. Obviamente, esse é um valor que não tem limite. Depende muito do restaurante que você vai. Eu falo de restaurantes médios, onde a maioria dos estrangeiros vão almoçar no dia de domingo, naqueles que tem no shopping, sem ser fast food, claro. Mas tem restaurantes que, sabe, tipo, são valores assim, ilimitados. O quanto você vai gastar, porque podem ser 5, 10, 15, 20 mil, principalmente por acompanhar com bebida alcoólica. E eu coloquei o valor do McDonald's, fast food, que custa mais ou menos R$ 21 o combo, apesar de eu ser o tipo de pessoa que eu jamais viajaria para comer McDonald's, né, gente? Vá num fast food local. McDonald's só nos Estados Unidos. Mas, enfim, cada um viaja como quer. Assim vocês podem ter uma ideia. Vocês falaram, não, vou pra China, não gosto de comida chinesa, vou comer só McDonald's. Eu conheço pessoas que vieram pra China, não sabiam que tinham restaurantes internacionais e comeram só para eles fugirem da comida chinesa, que eles não gostaram, porque também não tiveram uma boa introdução à culinária chinesa. Eles só iam pro McDonald's. Então é uma coisa assim que é sempre bom a gente saber. Dependendo de onde a gente fica, a gente tem aquele socorro. E na China tem McDonald's em praticamente cada esquina, até nas menores cidades, tá? Então essa é a média, R$ 21 o combo por pessoa. Drinks nos bares e nas discotecas à noite. Claro que esses drinks vão ser muito mais caros que você comprar no mercado, se você tomar na sua casa, numa loja de conveniência. Mas o mínimo é de R$ 30, que são 50 AMB atualmente. Você vai achar drinks um pouquinho mais baratos se for lugares para bares para estudantes, mas geralmente nos lugares comuns, assim, que todo mundo vai, entre 50 a 90 AMB, que é entre 30 a 50 reais. E o valor máximo também é infinito, porque você pode pedir um champanhe, um Perignon, sei lá, uma coisa caríssima, Hennessy, enfim, sabe? Não tem como colocar limite nisso, mas um copo de bebida custa, um drink custa mais ou menos isso, entre 30 a 50 reais, tá? Inclusive, sair à noite aqui não é nada barato, porque na maioria
entre 50 e 90 AMB, mas a maioria custa 90 a 100 AMB. Então, se você tomar 4, 5 copos de bebida, às vezes vale muito mais a pena comprar a garrafa. Mas enfim, vamos para o próximo, que é transporte. Bom, os principais meios de transporte aqui, metrô, ônibus, táxi e o Didi. O Didi é o Uber que a gente usa aqui, mas para usar o Didi você tem que ter uma conta no WeChat, que é o WhatsApp daqui, vinculado a essa conta do banco. Então a maioria dos estrangeiros, quando vem, não usam o Didi. Usam apenas o táxi, o ônibus e o metrô. Na verdade, o táxi e o metrô, porque o ônibus é só no idioma local, em chinês, não tem escrito em inglês, na maioria dos lugares, pelo menos aqui na minha cidade não tem. E eu só uso ônibus em distâncias muito curtas, onde eu tenho que subir e descer na mesma avenida 2, 3 estações depois. Mesmo todos esses anos de China, eu nunca aprendi. Aqui também tem tanto engarrafamento, gente, que enfim. E o sistema de metrô é tão bom que é bem mais fácil para quem é estrangeiro usar o metrô, tá tudo em inglês, enfim. Mas vamos lá. No metrô, as tarifas custam a partir de 3 AMB, que são 1,80. Então isso aí depende da distância. Você vai lá na maquininha e coloca, ou no celular, né? Quem mora aqui, no caso, vocês vão colocar na maquininha onde vocês estão, para onde vocês vão, e dependendo da distância, do número de paradas, aí ele vai te dar o valor. Mas custa mais ou menos entre 3 a 6 MB, que é entre 1,80 a 3,60, mais ou menos isso. E o ônibus custa entre 2 a 3,5 AMB, que é entre 1,20 a 2,10. Geralmente eu coloquei entre 2 e 3,5, porque isso depende muito da cidade. Na cidade que eu moro custa 2, mas eu li que em Xangai, em Beijing, custa 3,5. Geralmente é um valor fixo, você paga aquilo e você desce onde você quiser, independente se for pegar uma parada, 3 paradas, independente de onde o ônibus vá, de onde você pegue. Todos os ônibus do sistema custa o mesmo valor. Você pode usar também seu cartãozinho do metrô e costuma sair ligeiramente mais barato. Mas como você é turista, caso você não tenha esse cartãozinho, esse é o valor padrão que você vai pagar, tá bom? E o táxi custa, nessas duas cidades, custa a partir de 14 RMB, que é 8,4 reais. Ou seja, quando você entrar no táxi, o taxímetro já vai estar marcando 8,40. E a partir daí, dependendo da distância que você for percorrer, ele vai te dar o valor final da sua corrida, tá bom? Agora falando um pouco de turismo, se você vai para Beijing, com certeza você vai visitar as muralhas. Essa é a Kunming que fui, nunca visitei, mas enfim, eu fui a trabalho, a gente não conta. E se você for para Xangai, você certamente vai visitar a Pérola do Oriente, que é aquele edifício emblemático de Xangai, com a bola lá em cima, e o pessoal sobe, tem uma vista legal da cidade. Inclusive, uma dica para quem vai para Xangai e for subir na Pérola do Oriente, vá de noite. Vocês vão ter uma vista assim espetacular da cidade, não tem nem comparação. Então eu pesquisei e vi que hoje em dia o valor para ir na muralha está entre 35 a 40 AMB, dependendo da temporada, ou seja, entre 21 a 24 reais, dependendo da temporada alta ou baixa. A Pérola do Oriente, o pacote que inclui o museu, a subida no deck e até lá em cima para dar uma olhada naquele círculo, custa 196 AMB por pessoa. Esse pacote inclui tudo isso, ou seja, 117 reais. E por último, as pessoas me perguntam, Isis, eu vou para a China, como é que raios eu vou me comunicar? Como que eu vou falar com as pessoas? Como que vão me entender? Então, geralmente em Shanghai, mais do que em Beijing ou em Guangzhou, as pessoas falam mais inglês. Mas a maioria das pessoas na China, na rua, não falam inglês. Nos pontos turísticos, nos lugares mais internacionais, você vai encontrar algumas pessoas que falam mais dessas 3 cidades. Mas geralmente não tem. Mas, gente, dá para sobreviver. Afinal, olha a quantidade de pessoas que viajam por ano para a China e ninguém fala chinês. Assim, uma grande maioria, a grande minoria fala chinês, na verdade, né? Aqui se fala principalmente o chinês e o mandarim, dependendo o mandarim e o cantonês, dependendo de onde você esteja, na província de Cantão, mas existem milhares de outros centenas de outros dialetos que as pessoas não dominam. Existem pessoas que moram na China e simplesmente não tem como se comunicar, porque algumas pessoas moram aqui e não falam nem mandarim nem cantonês, falam o dialeto da cidade delas. Então, venham com o inglês, que vocês vão conseguir se virar. E venham sem inglês também, que vocês também vão conseguir se virar, nem que seja na mímica. E dá para conhecer a cidade, dá para pegar metrô, dá para dar um jeito. Não se preocupem com isso, que as pessoas aqui são super
confiáveis, é um país super seguro e vocês vão conseguir conhecer absolutamente tudo, nem que seja com a ajuda de vários estrangeiros, porque nessas 3 cidades tem muito estrangeiro, tem muito brasileiro. Vocês vão conseguir conhecer tudo e não vão se arrepender de fazer. Vai ser uma viagem fantástica que vai marcar a vida de vocês. Poucos lugares no mundo vão poder lhe oferecer a experiência que fazer uma viagem à China oferece a vocês. Um país com uma cultura muito rica, muito antiga, com costumes incríveis, muito diferentes, com uma gastronomia maravilhosa. É uma viagem para ficar para sua história. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver nos próximos. Um beijo gigante, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. De um lado, Xangai, a metrópole mais moderna da China, com uma vida frenética que pulsa 24 horas por dia, infinitas opções de entretenimento, restaurantes estrelados e um mercado de luxo extenso. E do outro, Beijing, ou melhor, Pequim, como é conhecida pelos brasileiros, um dos destinos turísticos mais visitados do mundo, com mais de 3.000 anos de história, uma cidade que já foi centro de impérios e dinastias e palco de grandes revoluções. Seja bem-vindo a um dos países com uma das culturas mais antigas e complexas do mundo. Mas afinal, quanto custa para conhecer a China? Olá, meninas e meninos, sejam mais-vindos mais uma vez, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chá das 8. E o vídeo dessa semana é um vídeo que me pediram muito nos comentários e no Facebook, no Instagram, então eu vou falar um pouquinho para vocês de quanto custa viajar para a China. Eu fiz uma pesquisa, levantei um preço médio entre as cidades de Xangai e Pequim, que são as cidades mais visitadas por turistas, principalmente turistas brasileiros, e eu vou mostrar para vocês fazerem um cálculo médio e saberem mais ou menos quanto custaria fazer essa viagem, tá bom? A gente vai começar falando. Eu fiz um roteirinho aqui para poder não esquecer nenhum ponto de tudo que vocês me perguntam. Mas antes de eu falar qualquer coisa, já sabem, vamos clicar no botãozinho de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Não se esqueçam de dar o meu gostei para poder me ajudar a continuar fazendo vídeos como esse. E me sigam no Instagram, @isismodel, para vocês conhecerem meu dia a dia aqui na China e ficarem por dentro de todas as novidades, tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto, eu vou falar sobre a moeda da China, que é o Chinese Yuan, que é o Yuan chinês. Existem outros países, como o Japão, por exemplo, que também usam os Yuanes, e aqui é o Yuan chinês. A cotação de Yuan chinês de acordo com o dólar. $1 equivale a 7 Yuanes, no momento, na cotação de hoje. Lembrando que está sempre oscilando. E eu vou dar uma ideia também, trocando para o real, para vocês terem uma ideia mais ou menos dos preços, se vocês quiserem converter. R$10 é igual a 16,65 yuanes na cotação de hoje. Vocês podem ver que em alguns lugares as pessoas falam RMB, que é renminbi, que aqui a gente fala assim, quantos é renminbi, quantos é RMB, ninguém fala quantos, gente que fala, né, mas geralmente no dia a dia ninguém fala quantos yuanes, é como na Inglaterra, sei lá, que são as libras e ninguém fala quantas libras, falam quantos pounds, né. Mas então, vamos lá. Para começar, eu pesquisei o preço de uma passagem saindo do Rio de Janeiro, saindo de São Paulo, para Xangai e para Beijing. Eu coloquei em data aberta para eles me mostrarem os valores, o valor mais barato que eles teriam. E para vocês terem uma ideia da média de quanto custa uma passagem para a China. Tem gente que me pergunta, nossa, uma passagem para a China precisa ter R$10.000. Não, calma, você não precisa ter isso tudo. Inclusive, às vezes você pode comprar passagem para a China por bem menos do que isso, em promoções, e às vezes sai até mais barato do que você ir, sei lá, para os Estados Unidos, para a Europa, ou para países da América do Sul, dependendo do valor que você encontrar. Então vamos lá. O preço de uma passagem, a minha pesquisa foi feita no decolar.com, lembrando que nenhum desses sites de pesquisa não tem nenhum patrocínio nosso, quer dizer, eles não estão dando nenhum patrocínio, são apenas os sites que eu costumo pesquisar, os que eu pesquisei no dia de hoje para poder passar para vocês, tá bom? Então, no decolar.com, coloquei sem data, São Paulo, Xangai, saindo
viajando em março de 2020, R$ 3.124. E Rio de Janeiro, Beijing, R$ 4.223 em novembro de 2019. Então vocês sabem que a média de preço de uma passagem para a China é 3, 4 mil reais, podendo achar por um pouquinho menos ou por um pouco ou bastante mais, dependendo da época, da empresa, das paradas, de onde você quer parar, enfim. O preço é mais ou menos esse. Se você quer economizar, você quer vir para a China, você já sabe, com R$ 3.124 você vai comprar uma passagem para a China. Bom, vamos lá. Hospedagem. Eu sempre procuro os meus hotéis quando a gente viaja no Booking.com e foi onde eu fiz a pesquisa para vocês, tá? Eu pesquisei por 14 noites. Vocês podem dividir aí todos esses valores por 14 para vocês saberem o valor da diária. Eu pesquisei por 14 noites para vocês saberem quanto custa vir por uma temporada e passar todos esses dias na China. Então, vocês já sabem que esse valor que eu estou passando é por 14 noites, 15 dias de hospedagem e não por um dia. Para saber quanto custa a diária, você divide por 14. Eu quero ficar 5 dias só, não quero ficar 14. Divido por 14 e multiplico o valor da diária por 5, né? Matemática básica. Vamos lá. Então, eu separei em 3 opções também. Peguei um hostel que parecia mais ou menos legal. Coloquei o preço de um hotel 5 estrelas, que era uma média entre os hotéis conhecidos por todo mundo, como Hilton, Westin, Sheraton, Hyatt. E coloquei o hotel mais caro que eu achei. Vamos para Beijing primeiro. Eu achei o Lab Hostel no Bookings.com por R$ 1.124 para 14 noites. O Hilton, Westin, a média dos hotéis 5 estrelas estava entre 4 a 6 mil reais para essas 14 noites. E o quarto mais caro, o hotel mais caro que eu achei foi o Hotel Eclat por 19 mil reais por essas 14 noites, saindo a mais de R$ 1.000 à noite, tá bom? E daí você tem as suas 3 opções de acordo com quanto você quer gastar, com a experiência que você quer ter nessa viagem. Já em Xangai, eu achei o Shanghai Letu Hostel por 1.237, também um hostal, um preço muito parecido ao de Beijing. A média dos hotéis 5 estrelas ficou entre 3 a 5 mil reais, em média R$ 1.000 mais barato do que em Beijing. E o hotel Capeia, não sei como se fala, fica R$ 12.500 por essas 14 noites, 15 dias de hospedagem. Bom, gente, daí vocês podem ver o que se encaixa no orçamento de vocês e junta com a passagem e fazer as contas. Lembrando que essa passagem é em classe econômica. E vamos para os gastos gerais, né? Que você vem, você viaja, você precisa comer, beber, sair, conhecer. Então, anotei também os gastos gerais que você certamente teria nessa viagem, para você ter mais ou menos uma ideia de quanto custa tudo por aqui. Shanghai e Beijing tem um custo um pouco mais elevado do que a cidade que eu moro. Então, eu tive que dar uma pesquisada para poder passar esses valores para vocês. E não são cidades baratas, tá bom? São cidades bem caras. Mas, ainda assim, em alguns quesitos ainda fica um pouco mais barato do que alguns lugares do Brasil. Vamos lá. Alimentação. Eu coloquei um restaurante barato chinês, que é um chinesão de rua, né? Um PF chinês, que sairia em média R$ 21 por pessoa, aquele marmitão. O valor médio em um restaurante que você vá, um restaurante internacional, que você vai comer com a sua família, um almoço, e você peça um prato principal, um suco, vai sair mais ou menos R$ 150 por pessoa. Obviamente, esse é um valor que não tem limite. Depende muito do restaurante que você vai. Eu falo de restaurantes médios, onde a maioria dos estrangeiros vão almoçar no dia de domingo, naqueles que tem no shopping, sem ser fast food, claro. Mas tem restaurantes que, sabe, tipo, são valores, assim, ilimitados. O quanto você vai gastar, porque podem ser 5, 10, 15, 20 mil, principalmente por acompanhar com bebida alcoólica. E eu coloquei o valor do McDonald's, um fast food, que custa mais ou menos R$ 21 o combo, apesar de eu ser o tipo de pessoa que eu jamais viajaria para comer McDonald's, né, gente? Vá num fast food local. McDonald's só nos Estados Unidos. Mas, enfim, cada um com seu cada um viaja como quer. Assim vocês podem ter uma ideia. Vocês falaram, não, vou pra China, não gosto de comida chinesa, vou comer só McDonald's. Eu conheço pessoas que vieram pra China, não sabiam que aqui tinham restaurantes internacionais e comeram só pra eles fugirem da comida chinesa, que eles não gostaram, porque também não tiveram uma boa introdução à culinária chinesa.
eles só iam pro McDonald's. Então é uma coisa assim que é sempre bom a gente saber. Dependendo de onde a gente fica, a gente tem aquele socorro. E na China tem McDonald's em praticamente cada esquina, até nas menores cidades, tá? Então essa é a média, R$21 o combo por pessoa. Drinks nos bares e nas discotecas à noite. Claro que esses drinks vão ser muito mais caros que se você comprar no mercado, se você tomar na sua casa, numa loja de conveniência. Mas o mínimo é de R$30, que são 50 RMB atualmente. Você vai achar drinks um pouquinho mais baratos se você for em lugares para bares para estudantes, mas geralmente nos lugares comuns, assim, que todo mundo vai, entre 50 a 90 RMB, que é entre 30 a 50 reais. E o valor máximo também é infinito, porque você pode pedir um champanhe, um perignon, sei lá, uma coisa caríssima, Hennessy, enfim, sabe? Não tem como colocar limite nisso, mas um copo de bebida custa, um drink custa mais ou menos isso, entre 30 a 50 reais, tá? Inclusive sair à noite aqui não é nada barato, porque na maioria entre 50 e 90 RMB, mas a maioria custa 90 a 100 RMB. Então, se você tomar 4, 5 copos de bebida, às vezes vale muito mais a pena comprar a garrafa. Mas enfim, vamos pro próximo, que é transporte. Bom, os principais meios de transporte aqui, metrô, ônibus, táxi e o Didi. O Didi é o Uber que a gente usa aqui, mas para usar o Didi você tem que ter uma conta no WeChat, que é o WhatsApp daqui, vinculado a essa conta do banco. Então a maioria dos estrangeiros, quando vem, não usam o Didi. Usam apenas o táxi, o ônibus e o metrô. Na verdade, o táxi e o metrô, porque o ônibus é só no idioma local, em chinês, não tem escrito em inglês, na maioria dos lugares, pelo menos aqui na minha cidade não tem. E eu só uso ônibus em distâncias muito curtas, onde eu tenho que subir e descer na mesma avenida 2, 3 estações depois. Mesmo todos esses anos de China, eu nunca aprendi. Aqui também tem tanto engarrafamento, gente, que enfim, e o sistema de metrô é tão bom que é bem mais fácil para quem é estrangeiro usar o metrô, tá tudo em inglês, enfim. Mas vamos lá. No metrô, as tarifas custam a partir de 3 RMB, que são 1,80. Então isso aí depende da distância. Você vai lá na maquininha e coloca, ou no celular, né, quem mora aqui, no caso vocês vão colocar na maquininha onde vocês estão, para onde vocês vão, e dependendo da distância do número de paradas, aí ele vai te dar o valor, mas custa mais ou menos entre 3 a 6 RMB, que é entre 1,80 a 3,60, mais ou menos isso. E o ônibus custa entre 2 a 3,5 RMB, que é entre 1,20 a 2,10. Geralmente eu coloquei entre 2 e 3,5 porque isso depende muito da cidade. Na cidade que eu moro custa 2, mas eu li que em Xangai, em Beijing, custa 3,5. Geralmente é um valor fixo, você paga aquilo e você desce onde você quiser, independente se for pegar uma parada, 3 paradas, independente de onde o ônibus vá, de onde você pegue. Todos os ônibus do sistema custam o mesmo valor. Você pode usar também seu cartãozinho do metrô e costuma sair ligeiramente mais barato. Mas como você é turista, caso você não tenha esse cartãozinho, esse é o valor padrão que você vai pagar, tá bom? E o táxi custa, nessas duas cidades, custa a partir de 14 RMB, que é 8,4 reais. Ou seja, quando você entrar no táxi, o taxímetro já vai estar marcando 8,40. E a partir daí, dependendo da distância que você for percorrer, ele vai te dar o valor final da sua corrida, tá bom? Agora falando um pouco de turismo, se você vai para Beijing, com certeza você vai visitar as muralhas. Exceto por mim, que fui, nunca visitei, mas enfim, eu fui a trabalho, a gente não conta. E se você for para Xangai, você certamente vai visitar a Pérola do Oriente, que é aquele edifício emblemático de Xangai, com a bola lá em cima, e o pessoal sobe, tem uma vista legal da cidade. Inclusive, uma dica para quem vai para Xangai e for subir na Pérola do Oriente, vá de noite. Vocês vão ter uma vista assim espetacular da cidade, não tem nem comparação. Então eu pesquisei e vi que hoje em dia o valor para ir na muralha está entre 35 a 40 RMB, dependendo da temporada, ou seja, entre 21 a 24 reais, dependendo da temporada alta ou baixa. A Pérola do Oriente, o pacote que inclui o museu, a subida no deck e até lá em cima para dar uma olhada naquele círculo, custa 196 RMB por pessoa, esse pacote que inclui tudo isso, ou seja, 117 reais. E por último, as pessoas me perguntam, Isis, eu vou pra China, como é, que raios eu vou me comunicar? Como que eu vou falar com as pessoas? Como que vão me entender? Então, geralmente em Xangai,
mais do que em Beijing ou em Guangzhou, as pessoas falam mais inglês. Mas a maioria das pessoas na China, na rua, não falam inglês. Nos pontos turísticos, nos lugares mais internacionais, você vai encontrar algumas pessoas que falam mais dessas 3 cidades. Mas geralmente não tem. Mas, gente, dá pra sobreviver. Afinal, olha a quantidade de pessoas que viajam por ano pra China e ninguém fala chinês, assim. Uma grande maioria, a grande minoria fala chinês, na verdade, né? Aqui se fala principalmente o chinês e o mandarim, dependendo, o mandarim e o cantonês, dependendo de onde você esteja, se na província de Cantão, mas existem milhares de outros, centenas de outros dialetos que as pessoas não dominam. Existem pessoas que moram na China e simplesmente não tem como se comunicar, porque algumas pessoas moram aqui e não falam nem mandarim nem cantonês, falam o dialeto da cidade delas. Então, venham com o inglês, que vocês vão conseguir se virar. E venham sem inglês também, que vocês também vão conseguir se virar, nem que seja na mímica. E dá pra conhecer a cidade, dá pra pegar metrô, dá pra dar um jeito. Não se preocupem com isso, que as pessoas aqui são super friendly, são super amigáveis, é um país super seguro. E vocês vão conseguir conhecer absolutamente tudo, nem que seja com a ajuda de vários estrangeiros, porque nessas 3 cidades tem muito estrangeiro, tem muito brasileiro. E vocês vão conseguir conhecer tudo e não vão se arrepender de fazer. Vai ser uma viagem fantástica que vai marcar a vida de vocês. Poucos lugares no mundo vão poder lhe oferecer a experiência que fazer uma viagem à China oferece a vocês. Um país com uma cultura muito rica, muito antiga, com costumes incríveis, muito diferentes, com uma gastronomia maravilhosa. É uma viagem para ficar para sua história. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver nos próximos. Um beijo gigante, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.